Muito bem, bom dia. Deus abençoe você e a sua família. Você que está aqui conosco, né, nesse canal. Esse canal que tem sido aí o canal de bênção, né? Tem trazido resposta para muita gente. E eu venho aqui mais uma vez, nesta manhã, dizer que Deus, amados, Ele tem um meio de nos abençoar. Muitas das vezes você pensa que Deus ele vai te abençoar de uma forma e Deus ele acaba criando uma situação para mudar a nossa vida e nos abençoar. Porque tem gente que ele quer muito fácil as coisas, tudo assim, fácil demais. E nem tudo é muito fácil. As coisas às vezes é com muita luta, com muito sacrifício, é com muito mesmo afinco que a gente vai conseguir chegar onde a gente tem lutado para chegar. Mas o ideal, gente, é que nós venha focar primeiro na sua estabilidade espiritual. Você tem que se estabilizar espiritualmente. Como que você vai conseguir estabilizar espiritualmente? Eu não entendi, apóstolo. Como que eu vou conseguir essa estabilidade espiritual? O que você precisa entender é que você tem que tirar alguns gatilhos da sua mente. São muitos gatilhos que às vezes deixa você pensando coisas que não existem, deixa você focado em situações que só vai te atrapalhar. Tem situação que vai só te pôr para baixo, tem situação que vai só te fazer regredir ao invés de você seguir para um progresso, ao invés de você continuar seguindo para um alvo, para um determinado lugar, você passa a regredir com pensamentos e situação que vai te pôr ali para baixo de uma maneira que às vezes é difícil se safar. Difícil às vezes. Mas o que você precisa saber, compreender e viver é que o amor de Deus, ele não pode ser trocado por coisas que você quer e que se você não tem, você já não ama mais a Deus. Então você tem que conseguir compreender essa situação, que se você ama a Deus, se você adora a Deus, você não pode deixar de amar ou de adorar, porque Deus não te deu no seu tempo, Deus não fez no seu tempo, Deus não abriu a porta no seu tempo. Porque tudo tem um tempo de Deus, um tempo determinado por Ele. E nesse tempo que Deus determina para que as coisas venham a acontecer em nossa vida, são tempos propícios, são tempos de fases que nós vamos viver e vamos aprender. Porque é muito fácil você ter alguma coisa agora e você já perder, você jogar fora, você não dar valor. Assim como muitas pessoas não dão valor naquilo que tem. Porque para ele foi uma conquista muito fácil, não foi uma conquista difícil, não sofreu, e aí ele não dá valor, ele não respeita o processo que ele não passou, que ele não passou um processo duro, não passou um processo difícil para conquistar o que tem, e aí ele acaba, na verdade, não dando valor e joga fora. Com Deus, Deus nos ensina a valorizar os princípios, Deus nos ensina a valorizar a vida, Deus nos ensina a valorizar o amor ao próximo, Deus nos ensina a valorizar até mesmo os dons que Ele nos dá. Porque, gente, sem Deus, a gente não somos nada. E eu sei que tem muita gente que não crê em Deus. Eu sei que existe pessoas que fazem parte do ateísmo, né? Pessoas que fazem parte de outra religião e não creem em Deus. Mas não vim aqui também para refutar isso daí, se a pessoa crê em Deus ou se não crê em Deus. O importante é você que está me assistindo agora, é você entender a visão de Deus para a sua vida, que você precisa voltar a confiar de uma forma a qual você talvez nunca tenha confiado, porque aí você vai se encontrar com a verdadeira fé. Porque a fé verdadeira não é essa que você acredita hoje, que você tem convicção agora e que amanhã, porque aconteceu alguma coisa, você já desanima e desfalece. Eu mesmo
apostolando a igreja, pastoreando a igreja, conheci muitas pessoas que vinham em uma determinada situação dentro da igreja, não acontecia no período que ela queria e ela já saía da igreja, se desviava, e muitos estão até hoje no mundo e nada mudou para ele. Porque se você parar de servir a Deus, achar que vai mudar alguma coisa, vai mudar sim para o diabo, vai mudar sim para a situação que você esperava que acontecesse, você vai esquecer ela, superando em um modo avião, vamos falar assim, um modo que é cômodo, mas não mudou, não aconteceu nada, simplesmente você atropelou aquele processo e aí você cegamente está vivendo do jeito que você acha que é certo. Mas dizer que concluiu o processo, não concluiu. Dizer que mudou alguma coisa, não mudou. Tem gente que vai dizer, mas eu saí da igreja, minha vida prosperou. Mentira, não prosperou. Porque a prosperidade é maior do que a riqueza. Talvez você conquistou algum tipo de riqueza, que você tem alguma coisa, mas você não é próspero, porque quantas pessoas ricas que faliram no Covid, você lembra disso? Quantas pessoas ricas que foram uma falência, quantas empresas fecharam, quantas igrejas fecharam. Então a prosperidade entende que é maior do que a riqueza, e a prosperidade é um dom de Deus. Então quem tem, ele não regride. Então o diabo ele tem te enganado, ou você tem se enganado, atropelado o processo de Deus para você vencer e acaba voltando para o fim da fila. E você precisa hoje acordar para que você possa novamente entrar nesta fila, viver um processo, entender esse processo, a questão dessa questão espiritual que Deus ele quer que você entenda, que você viva, que você participa, para que você possa progredir, para que seu espírito evolua, para que você possa estar dentro de uma evolução espiritual e chegar no extremo, chegar ali num determinado plano de Deus ao qual você vai viver o melhor nesta terra. Todos nós, o Senhor Deus tem um plano especial para nós. Todos nós, Deus tem um plano especial para nós. E você, às vezes, tem passado por frustrações, tem passado por passagens assim que você não queria passar. Mas, infelizmente, acontece coisas na nossa vida que nós não esperamos, mas nós temos que suportá-las. Nós temos que encarar. Porque se você for um covarde, você não vai nem olhar para aquela situação e vai dizer, não, eu tenho que passar por aí. O fraco não tenta nada, ele nem tenta, ele olha e já desiste logo. Então nós temos que nós temos que ter uma visão que tem coisas que acontecem que nós não devemos voltar para trás, nós temos que enfrentá-las. O plano espiritual está assim, você não pode parar, você não pode voltar para trás, mas você tem que ir seguir para frente. Né? Passe a entender essa questão para você conseguir vencer em todos os âmbitos. E Deus ele será com você. Amém? Fique essa palavra hoje para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus.